Olá, olá, bom dia, 28 de maio de 2020. Confira as principais notícias desta quinta-feira. Quase 28 mil casos foram confirmados no estado do novo coronavírus. Maranhão Profissionalizado oferece oportunidades de geração de emprego e renda por meio de cursos gratuitos. Defesa Civil cancela período de veraneio este ano no Rio Tocantins e Prefeitura libera abertura de academias e igrejas em Imperatriz. Veja também a importância da aprovação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto do Itaqui e saiba mais sobre o projeto de lei emergencial da cultura aprovado pela Câmara dos Deputados. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Pode ter certeza, você ligado na TV Difusora em todo o Maranhão, que esse é o desejo de toda a nossa equipe, que você tenha um bom dia, uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira abençoada para você, para a sua família, você em casa e a gente aqui cumprindo o dever de bem informar. Você que acompanhou agora há pouco o Eduardo Bueno, o Bandeira 2, está desde cedinho com a gente aqui na Difusora, é o Maranhão inteiro, a gente vai unindo o Maranhão inteiro através da informação e só agradece a sua audiência e também a sua participação. Estamos nas nossas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook, você acompanha, compartilha com os amigos e participa dizendo qual é o bairro de São Luís que você está acompanhando a nossa programação, qual é a cidade do Maranhão que você está nesse momento, tá bom? Se você estiver fora do Maranhão, claro, também deixa aqui o registro. A gente tem muita gente acompanhando a programação fora aqui do nosso estado, pelas nossas plataformas digitais e fora, inclusive, do Brasil, acompanhando essa programação. A gente tem feito ao longo da semana esses registros com prazer aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 1 minuto, gente. 7 e 1, o dia está começando. Vamos lá, vamos se encher de esperança. Está na hora, porque mais um dia começou, o sol vai brilhar para todo mundo. Já está brilhando aí, né? Em muitos pontos aqui do Maranhão. Cedinho o sol já vai dando as caras e a gente agradece mais uma vez a sua audiência. O Maranhão tem quase 28 mil casos confirmados para o novo coronavírus. O número de mortos também avança, chega a 887. O número de pessoas também que já passaram pelo Covid-19, foram recuperadas também, é grande no estado e a gente vai conferir agora os números oficiais do último boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Comigo, Eduardo Ericeira, nessa manhã. Eduardo, bom dia, muita saúde, muita paz para você nessa quinta-feira. Para todos nós, né, Adalberto? Muito bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores aí que acompanham a TV Difusora, o Bom Dia Maranhão, em todo o estado do Maranhão. Grande abraço a todos. Pois é, Adalberto, a gente vai atualizar aqui os dados. Ainda continua crescente o número de casos confirmados da Covid-19 em todo o estado do Maranhão, chegando agora a quase 28 mil casos, como você falou, Adalberto. É um número bastante elevado ainda. 27.979 novos casos aí, na verdade, casos confirmados. Novos casos aí, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, com os números aí dos novos casos, foram 1.834, aí sim se chegou a 27.979 casos do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. O número de mortos já chega a quase 900 no estado, 877 mortes aí motivadas de pessoas que foram infectadas pela Covid-19 que acabaram morrendo. O número de curados também é um número animador, mais de 7 mil curados, 7.117, e a gente falava ontem, né, que a quantidade de curados é bem maior, isso em todo o mundo, né, nos países espalhados por todo o mundo, a quantidade de pessoas curadas é bem maior do que a quantidade de óbitos, mas a gente lamenta muito, porque são muitas mortes ainda, são quase 900 pessoas que perderam aí seus parentes, seus amigos, familiares, enfim, 887 mortes, 7.117 curados aqui no estado do Maranhão, segundo o último boletim epidemiológico. O número de mortes também, ele continua crescendo, Adalberto, foram confirmados aí nas últimas 24 horas, só nas últimas 24 horas, 34 óbitos, mas aqui cabe uma explicação. O secretário estadual de saúde, o secretário Carlos Lula, até 2 dias atrás a gente identificava o número de óbitos, por exemplo, aqui na Grande Ilha, de cerca de 6 a 7 óbitos, agora já ultrapassa o número de 10. Houve crescimento? Houve, mas o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, falou aí, declarou inclusive em entrevista, explicou essa situação. É porque há alguns casos de pessoas que acabaram morrendo, que tiveram um teste realizado e só foram confirmados agora. Então, o secretário inclusive falou sobre essa questão da transparência, que não há nada a esconder, que os números estão sendo todos repassados
em relação à questão de teste, pessoas recuperadas, casos confirmados e também de mortes. Então, por que esse número é tão alto, 34 mortes, em relação a 2, 3 dias anteriores? É porque tiveram pessoas que já haviam falecido, que fizeram um teste e que só agora entraram nessa estatística, né? Após a confirmação, não pode ser repassado de qualquer forma, então só após a confirmação que essa morte foi ocasionada pela Covid-19 é que ele entra aí no boletim epidemiológico divulgado aí todos os dias pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse mesmo efeito acontece no país. Por exemplo, o Ministério da Saúde divulgou que há 4.108 óbitos, quer dizer, 4.108 mortes sendo investigadas em todo o país de pessoas que morreram, que ainda estão aguardando a confirmação após o teste aí, se deu confirmado ou não para o novo coronavírus, para a Covid-19. Então, isso é algo que acontece em todos os estados. Por conta disso, tiveram algumas mortes aí que só foram contabilizadas agora e só entraram, portanto, no boletim epidemiológico, só para que fique bem explicado aí, bem claro, segundo informou o próprio secretário estadual de Saúde, Carlos Lula. Olha, Adalberto, em meio a essa pandemia, o número também de casos envolvendo crianças e adolescentes preocupa muito, viu? Diagnosticados com a Covid-19, isso em todo o país, aqui no Maranhão não é diferente. 260 casos já foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde em crianças com até 9 anos de idade. Crianças e adolescentes, aí, crianças com até 9 anos, foram 260 casos, é um número bastante alto. A gente tem uma reportagem a respeito deste assunto. Clarice e a irmã Maria Eduarda estão entre as crianças que foram diagnosticadas pela Covid-19 no estado. Elas foram infectadas após os pais também testarem positivo e enfrentarem sintomas mais brandos. Eu sentia muita dor de cabeça, eu também sentia, eu levantava da cama, só que era tipo como se eu não quisesse. Eu não estava sentindo cheiro, gosto, moleza no corpo, muita febre. Eu tinha tomado muito remédio. A pediatra Carol Espósito enfatiza: é preciso lembrar que as medidas preventivas são para todas as idades. É um grupo extremamente importante que a gente enfatize as medidas de isolamento, porque o adolescente, por si só, ele já é mais difícil de a gente conseguir manter eles em casa. Eles têm essa característica de gostar de andar em grupinho e como às vezes eles podem ter a falsa ideia de que eles vão ter quadros leves ou quadros assintomáticos, eles podem propagar muito mais a infecção. E lembrando que como é um vírus novo, a gente acredita que geralmente eles vão fazer formas mais leves, mas a gente não sabe o comportamento. E existem adolescentes que podem ter algumas comorbidades, como obesidade, diabetes, pressão alta já na adolescência. Então, isso aí faz com que eles sejam do grupo de risco e faz com que aumente a chance de gravidade. Keiton é o pai das meninas e comemora a recuperação de toda a família. O mês de abril foi difícil para eles. Cada organismo reage de forma diferente, portanto, proteger a todos é essencial. Quando a gente percebeu que os sintomas estavam nela já, aí a preocupação dobrou, né? Então, assim, a gente monitorava o tempo todo, se estava com dor de cabeça, coisa do tipo. Parece até que a gente esqueceu dos nossos sintomas, né? Então, assim, quanto mais a gente puder evitar contato, né, com o meio externo, no sentido de se isolar mesmo, né, a gente tem que fazer isso. Então, preocupação muito grande ainda das pessoas, não é isso, Adalberto? A gente sempre frisa, reforça aqui que é preciso ainda seguir as recomendações. Às vezes as pessoas acabam agindo como se estivesse tudo normal e de fato não está. Vai voltar à normalidade o mais rápido possível, quanto mais as pessoas respeitarem aí as recomendações. Adalberto, dos 217 municípios maranhenses, já há casos confirmados do novo coronavírus em 210, portanto só não há casos confirmados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 7 municípios maranhenses. Quer dizer, a grande maioria, quase 100%, já tem caso confirmado do novo coronavírus, a doença que tem que ser espalhado muito pelo interior do estado também. No Brasil, rompeu aí a marca dos 400 mil casos confirmados. Mais de 400 mil casos confirmados, são 411.821 casos confirmados em todo o país. O número de mortes também, a segunda atualização do Ministério da Saúde, chegou a 25.598 pessoas. É muita gente que acabou perdendo a vida aí, que acabou sendo infectada pela Covid-19. São muitos parentes, muitos familiares, amigos aí que acabaram perdendo aí
pessoas queridas, do seio familiar, do seio de amizade também, lamentavelmente. Como eu havia dito, são 4.108 óbitos que ainda estão sendo investigados. Há muita subnotificação, na verdade, segundo explicou também o próprio secretário, Carlos Lula, há muita subnotificação no número de casos confirmados, o próprio governador também já falou sobre isso, outras autoridades políticas, até autoridades sanitárias, que há muita subnotificação, pesquisadores, em relação ao número de casos confirmados, número de mortes e também número de pessoas recuperadas. Esse número deve ser bem maior, os testes eles servem para justamente dar pelo menos o parâmetro, mas há muita subnotificação, a gente sabe disso, segundo informou os próprios pesquisadores, estudiosos da área, que há muita subnotificação envolvendo os números do novo coronavírus, isso em todo o mundo. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos, de muita consciência e saúde. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Tá? O Eduardo Ericeira participando com a gente, trazendo informações, atualizando os números da Secretaria de Estado da Saúde sobre a Covid-19. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Nesse período de pandemia, vou te pedir uma coisa. Pegue algumas porções da vontade de aprender. Junte tudo com a oferta gratuita de conteúdo e misture com a possibilidade de geração de emprego e renda. E aí pronto, eis a receita do programa Maranhão Profissionalizado. Estão abertas exclusivas as inscrições para mais de 10 cursos oferecidos à comunidade. Uma receita de pão de leite com todos os detalhes, com linguagem fácil e em plataforma acessível. Características que compõem os cursos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Este faz parte de uma série de cursos do programa Maranhão Profissionalizado. O conteúdo chegou até a Adriele, que mora em Açailândia. Através do grupo de WhatsApp do IEMA, onde mesmo eu fiz curso presencial. O curso online veio para mim em uma ótima hora, pois sabemos que estamos numa hora muito difícil, esse período de pandemia. Então, aproveitei para fazer o curso e pôr em prática as receitas que eu aprendi. Ainda não estou fazendo para vendas, apenas para consumo, mas pretendo no futuro fazer para venda e aumentar a minha renda. A Adriele faz parte das milhares de pessoas, entre professores, gestores e comunidade em geral, que estão no grupo de alunos e recebem certificados em treinamentos rápidos. Por conta da pandemia, foi preciso fazer algumas adequações em todo o trabalho. A parte de gravações é feita em estúdio, obedecendo a todas as medidas preventivas, e a outra em home office. O que importa mesmo é que tudo isso vem dando muito certo. A coordenadora das unidades vocacionais do IEMA lembra que as inscrições estão abertas. São 10 cursos, entre eles aproveitamento integral de alimentos, panificação, cuidador de idoso. Muito importante é o que nos faz ver que essa metodologia à distância ela alcança mais, né? Então, vale a pena. Até para nós também foi um momento de adoção de novo trabalho, mas com resultados super importantes, e os cursos continuam com inscrições abertas, e esperamos que a comunidade em geral, que professores, gestores, pais dos alunos e demais pessoas possam acessar, inscrever, que as inscrições estão abertas. Anote aí o endereço para inscrições nos cursos gratuitos, hein, gente? Tem curso na área, inclusive, tecnológica, tá? Não é só essa, a gente mostrou na reportagem aqui, mas são diversas áreas, são mais de 10 cursos gratuitos, cursos profissionalizantes. Anote aí, web.iema.ma.gov.br /Maranhão Profissionalizado /Start, S-T-A-R-T, tá bom? Então, iema.ma.gov.br, Maranhão Profissionalizado Start. Esse é o link, portanto, para você entrar e fazer a sua inscrição nesses cursos. Vale a pena, viu, gente? Vale muito a pena. São 7 horas e mais 13 minutos. Por conta dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus, o período de veraneio do Rio Tocantins foi cancelado. Vamos ver na reportagem. Esse ano, as praias do Meio e do Cacau não receberão a estrutura que recebem todos os anos para garantir a segurança de banhistas e vendedores que frequentam os dois locais no Rio Tocantins. Decidimos em reunião, a Prefeitura de Imperatriz, não instalarmos a estrutura do município em relação ao período veraneio, devido mesmo à recomendação da OMS, ao Ministério da Saúde, em relação à pandemia Covid-19.
A Defesa Civil afirmou que vai fiscalizar a descida de pessoas na área da Praia do Cacau, quando a faixa de areia começar a surgir. O órgão já informou sobre a decisão à Associação dos Barqueiros e dos Barraqueiros. Por enquanto, o nível do Rio Tocantins ainda oscila e a Praia do Cacau, a faixa de areia, ainda permanece embaixo da água. Agora, do outro lado, no estado do Tocantins, aquele banco de areia é a Praia do Amor e já é frequentada pelos banhistas. É uma preocupação da dona Maria do Socorro. Ela já até desmontou a barraca na Praia do Amor. Esse ano eu não vou. Por causa dessa doença, né? Essa pandemia que está aí matando o pessoal e eu já tenho 60 anos, né? Então eu estou com medo. Já peguei minhas madeiras, já está tudo guardada. Esse ano eu não vou. E eu aconselho as pessoas não ir. Eu aconselho isso, porque não está de brincadeira não a doença, né? O Valber Conserta Barcos começou a realizar alguns serviços. Com a medida, ele espera queda no transporte de banhistas entre as praias do Rio Tocantins, como consequência a redução da procura pelos serviços dele. Mas concorda com a decisão de cancelar o período oficial de verão. Mas a saúde é melhor, Emerson, porque a gente vai ficar aqui trabalhando, não sabe quem é que tem, quem não tem. Vai um vacilo, um descuido, sem máscara. Certo, a gente aqui todos usa máscara. Mas tem outros que vêm lá fora não tá nem aí. Quando começa a ingerir a bebida alcoólica, aí perde o controle de si. Então, é uma perda pra gente? Sim. Mas é melhor perder um capital que perder a saúde. A vida é o bem mais importante que nós temos, né? Olha, a mandar um abraço aqui para Dinalva Cunha Almeida, que está em Caraguatatuba, lá em São Paulo, acompanhando a nossa programação. José de Souza, que está em Vitória, no Espírito Santo. O Francisco Oliveira, que está em São Luís, Gonzaga. E a Margarida Rodrigues também acompanhando a gente pelo Facebook. Nas nossas plataformas digitais, o Bom Dia Maranhão, você acompanha e compartilha com os amigos. No próximo bloco, confira uma entrevista sobre a aprovação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento no Porto do Itaqui. E mais, confira o resumo das principais notícias da área de segurança. A gente volta já já. São 7 horas e 16 minutos. Imagens da Avenida Beira-Mar ao vivo, imagens da capital de todos os maranhenses nesse momento. Aí está a bela imagem dessa manhã. O sol já está brilhando forte na Ilha do Amor. Um instante só, a gente volta já. São 7 horas e 19 minutos, 7 e 19 de volta ao vivo para todo o estado, o Bom Dia Maranhão. Agora, para falar de segurança... Eduardo Bueno apresentou ainda há pouco Bandeira 2, está comigo aqui no Bom Dia. Olá, Eduardo, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Eduardo, a Polícia Civil aqui do Estado, por intermédio da Delegacia Especial da Mulher de Balsas, cumpriu mandado de prisão temporária em desfavor de um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável. Exatamente, Adalberto. Esse caso aconteceu lá na cidade de Balsas, né? Foi a filha, né, a vítima, né, filha do autor, do suposto autor, foi até a delegacia, ou foi levada até a delegacia para denunciar. Ela disse que sofria abuso sexual desde os 5 anos de idade, agora ela está com 12 anos. E pior, Adalberto, ele também estaria abusando sexualmente, inclusive isso consta no depoimento dessa vítima, que ele estaria abusando sexualmente do neto, de apenas 4 anos de idade. O caso absurdo que aconteceu em Balsas. Agora a Justiça expediu esse mandado de prisão temporária, porque precisa, então, de mais provas, né, que complementem essa investigação, né? A polícia agora vai continuar o processo investigativo para que a Justiça depois decida se vai converter essa prisão temporária em preventiva ou se ele vai ficar aguardando o julgamento em liberdade. Então, o caso, quando a polícia tomou conhecimento, logo agiu o mais rápido possível para solicitar ao Judiciário essa medida cautelar, que prontamente foi atendida e agora ele foi encaminhado para o complexo prisional, para a unidade prisional lá da cidade de Balsas. Bueno, o homem foi conduzido para a delegacia por suspeita de agredir a própria esposa. Isso foi no bairro do Calhau, aqui em São Luís? Exatamente, Adalberto. Os vizinhos escutaram, então, uma confusão, uma briga dentro desse condomínio que a gente está mostrando aqui atrás no Bom Dia Maranhão. E eles decidiram, ou tomaram a melhor atitude e ligaram para a polícia, né? Mesmo que ele estivesse agredindo ou não a esposa, isso cabe à Justiça, né? E cabe também à polícia investigar e esclarecer. Mas o principal é que eles tomaram a melhor atitude, né? Em caso de ver uma vítima de agressão como essa, de violência doméstica, o principal é ajudar essa vítima a sair desse meio de violência, né? Eles ouviram, então,
essa vítima gritando, ouviram toda a confusão, ela supostamente estaria sendo agredida em um dos apartamentos e os vizinhos chamaram a polícia, que rapidamente chegou ao local e conseguiu fazer a detenção desse suspeito e levar ele para a delegacia. Vale a gente lembrar que nesse período agora de pandemia, todo mundo em casa, infelizmente o convívio, né, do agressor com a vítima acaba sendo por tempo maior e aí isso pode gerar algumas complicações. E aí fica o alerta, como disse o Bueno, para denunciar, né? Nosso papel também, quem cala consente, principalmente em casos como esse. Pois é, Adalberto, e é um momento também da gente esquecer aquela história de que briga de marido e mulher não se mete a colher, principalmente em casos de violência como esse, se mete sim a colher. A gente tem sim a responsabilidade e o dever de ajudar vítimas de violência doméstica, como nesse caso, né? A senhora estava sendo agredida e aí supostamente estava sendo agredida e os vizinhos puderam ajudar. Então, a gente existe hoje, ou nós temos hoje à nossa mão vários mecanismos, né? Tem o 180, o 190, então ajude as forças de segurança pública a tirar ou diminuir ou acabar com esse ciclo de violência contra a mulher que está estabelecido há vários anos aqui no Brasil e no mundo. Então, se você vê uma vítima como essa ou ouvir, ligue para a polícia, ajude essa família a acabar com esse ciclo de violência. Obrigado, Bueno. Até amanhã. Tchau, tchau, Adalberto. Até amanhã. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira e olha, foi aprovado pelo Ministério da Infraestrutura o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento no Porto do Itaqui. Para saber as próximas etapas do processo e o significado dessa aprovação, eu converso agora ao vivo com Jailson Luz, diretor de Operação e Planejamento do Porto do Itaqui. Jailson, bom dia, obrigado por participar aqui do nosso Bom Dia Maranhão para todo o estado. Bom dia, o prazer é nosso aqui do Porto do Itaqui estar fazendo essa entrevista explicando o que significa o PDZ. Bom dia a todos. Jailson, a gente vive um período aí, claro, de incertezas provocado também pela Covid-19, um impacto grande na área econômica. E o que significa, em especial, nesse momento, a aprovação de um plano como esse? O plano ele vem só a ratificar o que nós já estamos trabalhando e o que nós planejamos para o Itaqui no futuro. Então, o PDZ ele é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, que é mais uma ferramenta de planejamento da área logística brasileira. Em nível federal, nós temos o Plano Nacional de Logística, o Plano Nacional de Logística Portuária, o Plano Mestre, e aí todos isso em nível federal, e vem o PDZ, que é em nível estadual, que aí nós fizemos, contratamos a Universidade de Santa Catarina, que é uma empresa, que é uma instituição referência nesse tipo de estudo, e depois a gente faz o plano estratégico. Então, juntando todas essas ferramentas, uma concatenada com a outra, nós estamos com um plano de curto, médio e longo prazo, onde teria o nosso norte para seguir nos próximos anos de desenvolvimento e que tipo de investimento e geração de emprego pode ser gerado. Bom, o que é possível falar em relação a curto prazo quanto ao Porto, no que diz respeito a esse estudo que foi feito, já que houve aí um levantamento, um diagnóstico, um plano operacional e o zoneamento, inclusive, dessas áreas, o Jailson? Isso. Hoje, através do plano e até mesmo antes das nossas incursões comerciais e vendendo o Porto para o mundo, nós já temos hoje garantido de investimento no Itaqui algo em torno de 1,4 bilhão de reais, sendo que aproximadamente 417 são investimentos da própria EMAP com recursos próprios, e a diferença aí, algo em torno de 900 milhões, 940 milhões, são de investimento privado. O que isso significa? Tudo que nós colocamos no papel, a vocação que o Maranhão, que o Porto do Itaqui tem, ele está sendo concretizado. Só para você ter uma ideia, agora no Porto nós estamos com o investimento do Tegran, que é o terminal de grãos do Maranhão, para nós termos uma capacidade de exportação junto com o PIER da VLI, algo em torno de 18 milhões de toneladas de grãos. Estamos dobrando a nossa capacidade de armazenagem em líquido, que hoje está em torno de 386 mil metros cúbicos. Nós estamos duplicando isso para algo em torno de 700 mil metros cúbicos. Tem o terminal da celulose, que são algo em torno de mais um investimento de 380. Então, somando tudo isso já veio de um estudo que foi feito lá atrás e que nós estamos seguindo rigidamente o que nós estamos fazendo. Inclusive, nesse momento de pandemia, nós estamos conseguindo crescer a média de 5% a 7% ao mês no volume em função de que o nosso planejamento foi bem feito. Então, assim, o Porto do Itaqui,
com o plano de desenvolvimento, ele serve como uma agência de desenvolvimento para toda a região, porque hoje o porto ele atende a 8 estados. Ele não é só o Porto do Maranhão, ele é todo um porto de uma estrutura, de uma coluna vertebral que segue a ferrovia Norte-Sul, chegando do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte do Pará e Maranhão. A gente tem um porto que é extremamente importante para o país, como você já disse, agora que está instalado numa ilha, né? A gente sabe da fragilidade do ecossistema aqui da ilha. Nessas ações, 77 ações que devem ser implementadas, recomendadas por esse estudo, no que diz respeito à área ambiental, quais são as principais preocupações, o que a gente pode ter como norte aí para os próximos anos? Em 2017, nós fizemos o nosso EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. E nele foram identificados aproximadamente uns 40 a 45 projetos que nós já temos licença prévia. Todo e qualquer tipo de investimento que seja feito dentro da área do porto, principalmente dentro da poligonal ou próximo, ele precisa desse estudo para saber os impactos e quais são as ações mitigadoras e os controles que precisamos ter. Então, eu diria que, em termos de meio ambiente, nós temos em nosso radar um controle rígido sobre isso e acreditamos que tanto o desenvolvimento quanto o meio ambiente, eles podem conviver de maneira harmoniosa para a geração de emprego, para a geração de riqueza para os maranhenses e para o Brasil. Qual a importância dentro desse cenário aí, Jailson, do próprio Tegran? Quer dizer, a gente percebe ali no porto já uma mudança significativa, não só do ponto de vista gerencial, né, mas do ponto de vista, inclusive, ali relacionado à própria questão da matriz de cargas, enfim. Isso, a tendência é que haja realmente uma expansão dessa área? Sim. Só para o Tegran, ele vai ter uma capacidade de exportação de aproximadamente entre 12 e 14 milhões de toneladas. Com mais a capacidade que tem a VLI, que é um outro terminal de grãos, nós vamos chegar a 18. O importante falar que 60% a 70% de toda a carga de grãos que chega ao porto é via férrea. Então, nós somos o porto com o maior percentual de utilização da via férrea em todo o Brasil, em todos os nossos portos brasileiros. E a tendência nossa é aumentar, porque hoje, quem for mais eficiente, a carga vai chegar. Hoje o Maranhão vai estar ligado daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai estar ligado a Santos. E o que vai determinar se a carga vai para Santos ou vem para São Luís vai ser eficiência portuária. E nós estamos trabalhando nessa eficiência portuária porque também o PDZ ele tem alguns vetores que nós não negligenciamos, que já falou, questão do meio ambiente, questão social, questão econômica, questão de produtividade, eficiência. Então, tudo isso está dentro desse pacote do PDZ, que é o nosso norte. Agora, não temos dúvidas de que, com esse investimento e com a ferrovia, o Porto do Itaqui tem capacidade de movimentar muito mais. Só para se ter uma ideia, no agronegócio, o fertilizante, até então nós estávamos num volume variando entre 1 milhão e 400 e 1 milhão e meio. Tem um investimento atual de 100 milhões de reais em um terminal de fertilizantes que vai ser um dos mais eficientes e mais modernos do Brasil e vai levar o nosso fertilizante que recebemos aqui no Itaqui até Mato Grosso, coisa que hoje é impossível chegar via ferro ou via rodovia. Obrigado, Jailson, pela entrevista. Aí, a partir do dia 1º de junho, então, entra em vigor a portaria sobre o assunto. O plano já foi aprovado, foi apresentado e aprovado pelo Ministério da Infraestrutura e entra em vigor a partir de 1º de junho desse ano, né? Obrigado, Jailson. Isso. Obrigado. Bom dia a todos. Tá aí, portanto, aqui no Bom Dia Maranhão, falamos sobre esse plano de desenvolvimento e zoneamento importante no Porto do Itaqui, aqui na capital maranhense, um dos portos mais importantes do país. 7h31 e a pergunta que eu faço para você é, será que vai chover? Vamos começar por São Luís, a previsão do tempo hoje, gente. São Luís, hoje a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade, inclusive, de chuva leve a partir da tarde. Está na tela aqui para a gente ver. Temperatura mínima 24 e a máxima 31 graus é a previsão para esta quinta-feira. 24, 31 em São Luís e Imperatriz, na segunda maior cidade do estado. Hoje a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em Imperatriz. Mínima de 22, máxima de 30 graus. Região dos Cocais, Caxias com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida. Mínima de 22, máxima de
30 graus. Tem mais 3 cidades para a gente ver aqui no nosso mapa. A gente vai começar com Bacabal, essa segunda etapa. É a parceria que a gente tem com o NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Bacabal com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva leve, mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Itapecuru-Mirim, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mas uma chuva rápida por lá. Mínima de 22, a máxima 32 graus e a sensação térmica, você sabe, maior ainda. Em Zedoca, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve, por lá mínima de 22 e a máxima em Zedoca será de 31 graus. São 7 horas e mais 32 minutos, 7h32, e você ligado aqui no Bom Dia nessa manhã de quinta-feira. Olha, em Imperatriz, um novo decreto flexibiliza as medidas de isolamento social adotadas na cidade. Agora, templos religiosos e academias, por exemplo, já estão autorizadas a funcionar. O novo decreto municipal que define regras de distanciamento para conter o avanço da Covid-19 entrou em vigor já nesta quarta-feira, dia 27, seguindo as normas de flexibilização iniciadas há uma semana, como o funcionamento de serviços não essenciais, como lojas de roupas e sapatos. Agora podem funcionar templos religiosos, restaurantes, menos os de buffet ou quilo, e academias, mas com limitação de 30% das capacidades de funcionamento. O Tiago, que é profissional de educação física, conta que teve prejuízos no período em que as academias estiveram fechadas, mas agora comemora. Nós, como professores de educação física, nós trabalhamos muito na área do atendimento particular, né? Você está ali direto com o aluno, e isso afetou demais o nosso desempenho como professor, porque a gente ficou limitado a atender o aluno. Mesmo com mais estabelecimentos e serviços flexibilizados, o município não caracteriza essas aberturas como de volta ao normal. Cada segmento deve continuar obedecendo às normas de segurança, que, segundo a Prefeitura, serão passíveis de fiscalização. As academias poderão reabrir a partir do dia 1º de junho, mas com agendamento, com grupos menores de pessoas utilizando o espaço dentro das academias, mantendo distanciamento e a higienização do equipamento após o uso de cada cliente. Os shoppings também poderão funcionar a partir do dia 28 de maio, esta quinta-feira, das 2 da tarde às 8 horas da noite, com limitações por categoria e tamanho de loja, medição de temperatura na entrada e estacionamentos reduzidos. Estão liberados também esportes ao ar livre, cinema e teatro, mas somente em drive-in. Templos religiosos todos devem também utilizar máscara de proteção, sendo proibida qualquer forma de aglomeração em períodos que antecedem ou sucedem às celebrações, mesmo nas áreas externas aos locais. No próximo bloco, em live, filho do presidente Bolsonaro defende reação enérgica a medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Assunto para João Coutrin no quadro de política. E mais, saiba detalhes do projeto de auxílio emergencial aos profissionais da cultura nesse período de pandemia, que deve ser, inclusive, esse projeto votado semana que vem no Senado Federal, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. São 7 horas e 35 minutos, o Bom Dia volta já já. Sete horas e 38 minutos de volta ao vivo para todo o estado. O Bom Dia Maranhão. Um abraço você que nos acompanha pelas redes sociais. A Cris Reis está com a gente. Fran Rodrigues lá em São Paulo dando bom dia para todo mundo. A Ivone Moreira também. O Edi Viega. O Bruno Miranda também. Bruno Miranda está aí com a gente, desejando muita saúde para todo mundo. O Rafael Moquibel também está com a gente aqui em São Luís, acompanhando a nossa programação pelo Facebook. De volta ao Bom Dia, agora para falar de política. Comigo, João Coutrin, a gente começa falando da live, né, que foi feita. Aliás, são várias, né? Várias. Aí a de ontem, então, chamou a atenção uma live com alvos de ação do Supremo Tribunal Federal. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, defendeu uma reação enérgica aí em relação ao Supremo Tribunal Federal. Cada dia é uma ameaça a mais, John. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O clima continua tenso, né, entre os poderes. Ontem, depois desse inquérito da fake news, né, que fez algumas operações de apreensão na casa de alguns deputados, né, influencers e pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive o ex-deputado Roberto Jefferson
e alguns empresários financiavam aí, segundo o ministro Alexandre de Moraes, uma rede de fake news, não é? Contra adversários políticos do presidente Bolsonaro, contra algumas autoridades, inclusive o próprio STF. Depois disso, aparece na Polícia Federal, foi feita ontem uma live no final da noite, num canal, Adalberto, chamado Terça Livre, que é do Alan, né, que foi também alvo dessa operação. O Alan que também participava aí dessa coordenação, né, aí de ataques de fake news. Também ligado ao Gabinete do Ódio, que são pessoas aí, assessores, membros do governo, funcionários de deputados, que participavam aí de ações contra opositores do presidente Bolsonaro. E dessa live, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma espécie de ameaça, não é? Ele disse o seguinte, que pode haver uma ruptura no país, pode haver não, diz que vai haver, não é se, ele diz quando houver essa ruptura, ou seja, uma ofensiva aí do próprio executivo, do governo federal, em relação ao STF e outros poderes, inclusive o Congresso também. Ele faz essa ameaça, né, o que pode descambar para atos, né, não democráticos. E fala também de ditadura. Nós temos aí os 2 vídeos, vamos acompanhar aí essa live já no final da noite de ontem, que está repercutindo muito hoje. Vamos ver. Entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Uma iniciativa, uma atrás da outra, para esgarçar essa relação e depois não se engane. Quando chegar a um ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador. Fica a pergunta agora, cabe, né, John, saber que medida enérgica, a que medida enérgica se refere ao deputado, né? Ele está falando, não uma opinião, a opinião de alguém que tem um cargo público, que foi a público, inclusive é uma live, estava todo mundo assistindo lá, e está aí o registro feito quanto a essa situação. Aliás, é um outro fato que pode ser pedido a investigação também, né? Esclarecimento sobre essa declaração. Essa fala gera um certo temor, né, Adalberto, muito grande, porque que espécie de medida enérgica seria essa, né, em relação ao próprio STF, em relação também ao Congresso, né, que a gente sabe que a relação sempre foi muito tensa, né, entre os poderes. O que seria isso? O próprio Eduardo disse que não, quando for ditadura não reclame, não é? Mas eu creio que não chega a esse ponto aí. O pior, Adalberto, ontem foi ver nem tanto a fala do Eduardo, mas do Olavo de Carvalho. Ele disse o seguinte, que pessoas como Alexandre de Moraes, né, que determinou ontem essas apreensões no bojo da operação de inquérito fake news, pessoas como Alexandre de Moraes deviam ir para a cadeia elétrica, né? Essa foi a declaração do Olavo de Carvalho, que é tido aí como guru do governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente torce muito nesse momento que haja pacificação, né? Que não haja conflitos, que não haja tensão, mas que haja pacificação no país em meio a tantas mortes provocadas aí pelo coronavírus. Cada dia, infelizmente, a gente percebe que o tom está sendo elevado. Isso não pode ser naturalizado, isso não é uma coisa comum, normal, que acontece numa democracia. É preciso ficar atento a essas questões e os ataques, entender também como não pessoais, mas as instituições, o que é mais grave ainda, né, John? O que eu entendo, Adalberto, as pessoas têm o direito de criticar. Ninguém pode cessar o direito de liberdade de expressão. A gente está falando que é da fake news, né? Mas o que não pode é se montar aí um gabinete de ódio, né? Um aparato, um QG, para disseminar notícias falsas, fake news, para atingir a honra e a reputação das pessoas, com injúria, calúnia e difamação. Liberdade de expressão, sim. As pessoas têm todo esse direito. Se cessear, eu até concordo que está errado, né? As autoridades do STF. Mas fake news, para assassinar reputações, aí todo mundo é contra. Bom, a gente vai falar agora, gente, sobre um projeto que foi aprovado na Câmara, segue semana que vem para o Senado. O senador Everton já confirmou, é aquele projeto que prevê o pagamento, inclusive, de um valor a artistas, aquele projeto emergencial, aí, o projeto Aldir Blanc, chamado lá na Câmara dos Deputados, e que seguiu para o Senado. E ontem o senador Everton deu uma notícia importante, ele deve entrar na pauta já semana que vem, né, John? Uma excelente notícia, né? Esse valor vai ajudar muito aí a classe cultural, o setor cultural. Nós temos, inclusive, aí uma fala do senador Everton, que ele dá detalhes em relação a isso. Vamos acompanhar. Logo no dia de ontem, o deputado líder do PDT na Câmara, Volney Queiroz, entrou em contato conosco
o secretário de Estado da Cultura, secretário Anderson, lá do Maranhão, assim como vários ativistas, vários lutadores, pessoas que estão envolvidas, lideranças que estão envolvidas nessa defesa da classe artística, da cultura brasileira, senador Randolph. Conversei hoje pela manhã com a senadora Jandira Fegali, que foi a relatora do projeto. Ela nos testemunhou que foi consensual lá na Câmara, com apoio do governo. Então, sem dúvida, na reunião de segunda-feira no Colégio de Líderes, com apoio de Vossa Excelência, do PDT, já teve aqui a declaração de apoio do PSDB e de vários partidos, poderemos construir já para o início da semana que vem esta pauta e dando esse apoio importante para esse setor. O senador Eduardo Braga ali também já sinaliza pelo MDB e vários outros líderes. Então, vai ser, sem dúvida nenhuma, na semana que vem, as condições reais de a gente conseguir pautar o projeto. Boa notícia. Obrigado, João, pela participação. Até amanhã, Adalberto. Até amanhã. Olha, gente, sobre esse projeto que o senador Everton confirmou que deve entrar na pauta na semana que vem, eu converso agora com a deputada Jandira Fegali, que foi relatora dele na Câmara dos Deputados, está comigo aqui ao vivo participando do Bom Dia. Deputada, obrigada pela participação aqui no nosso programa. A senhora fala para o Maranhão inteiro agora e a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço, Adalberto. É um prazer enorme estar aqui falando para o Maranhão. Eu quero, antes de entrar no projeto, Adalberto, eu, como deputada federal, e acabei de deixar a liderança da minoria, que é a liderança da oposição na casa, eu não posso, de jeito nenhum, entrar na discussão da Lei de Emergência Cultural sem, pelo menos, registrar minha indignação com o que eu ouvi da matéria anterior, né? É impossível falar de cultura sem falar de democracia, sem falar de liberdade, e é muito duro, né? Chegar ao século XXI, depois de tanta construção, de tanta luta pela liberdade, ouvir um parlamentar, filho do presidente da República futura, falar em golpe, falar em ditadura, sem reagir. Essas palavras do deputado Eduardo Bolsonaro merecem comissão de ética, merecem cassação de mandato. Eu não sei em nome de quem ele fala, mas não é aceitável ouvir essas palavras sem reação e sem que nós tenhamos uma ação coordenada no Congresso Nacional para que a gente evite que essa escalada autoritária possa atingir a tão dura democracia conquistada no Brasil. Bom, eu entrando aqui no tema da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que foi assim que nós batizamos na votação desta semana, quero dizer a você que foi uma imensa conquista no Parlamento brasileiro, foi votada por imensa, ampla, mas só um partido votou contrariamente a essa lei, foi uma amplíssima unidade. Quero, inclusive, agradecer a toda a bancada do Maranhão, quero dar um alô aí, meu colega de bancada, Márcio Gerri, mas dizer que toda a bancada federal do Maranhão votou a favor. Agora, o senador Everton, como também o senador Roberto Rocha já fez um requerimento de urgência, a senadora Elisiane Gama, os senadores do Maranhão já estão absolutamente comprometidos com a votação no Senado na próxima semana, e dizer que essa lei é um socorro a um setor que representa todas as dimensões da vida, que é o setor da arte e da cultura. O Maranhão é um estado diverso, muito forte para a cultura brasileira, vide o patrimônio material do Bumba Meu Boi, os tambores de crioula, toda a cultura que emana da religiosidade, da festa do divino, do São João, do forte carnaval que tem o Maranhão e todas as figuras ilustres que daí emergiram para a cultura brasileira. E nós sabemos a dificuldade que esse segmento está vivendo hoje. Muitos artistas, técnicos, produtores estão passando fome, vivendo de cesta básica, de rede de solidariedade. E esse foi o setor que primeiro parou e será o último a retornar, porque vive de aglutinar pessoas, né? Então, esse é um auxílio que vai diretamente aos artistas e técnicos. É um projeto que tem um valor de 3 bilhões, mas também auxiliará os espaços culturais, também auxiliará os estados e municípios, todos os municípios, são mais de 200 no Maranhão, a fomentar atividades neste período, mas ele também garante contrapartidas à sociedade no período pós-pandemia, nas escolas públicas, nos espaços, e é muito importante que a gente garanta que rapidamente seja votado. Houve um compromisso do não veto posterior pela liderança do governo na Câmara Federal, para que esse dinheiro chegue na ponta, para auxiliar todas essas mulheres e homens que têm a arte como ofício, que vai do artesão
até mesmo os artistas que estão sobre os palcos e que nesse momento foram impedidos de trabalhar por essa dolorosa fase do Brasil, que nós estamos perdendo vidas e precisam estar isolados em suas casas, mas eu espero que nós passemos rapidamente por esse período para que possamos voltar a uma vida em que a atividade de trabalho possa fazer com que as pessoas mantenham suas famílias. Quero, inclusive, Adalberto, agradecer ao governador do Maranhão, Flávio Dino, que através da Secretaria de Cultura participou de todo esse processo de mobilização e de contribuição ao texto e a esse debate. São 3 bilhões que serão descentralizados para os estados e municípios para que a diversidade cultural brasileira possa agir para que esse recurso seja aplicado com as especificidades que cada estado e cada cidade tenha, porque uma lei nacional não tem condição de avaliar a aplicação do recurso de forma correta. Deputada, esses recursos seriam viabilizados através do uso de recursos do Fundo Nacional de Cultura, não é? Em 3% da arrecadação das loterias federais. Qual é o valor que chegaria aí para as pessoas terem uma ideia, para os trabalhadores informais do setor cultural? Claro que comprovando aí, uma série de comprovantes, não poderia ser diferente, é dinheiro público, claro. Mas para que as pessoas tenham uma noção, como é que funcionaria na prática o projeto, então, nesse aspecto? Olha, o projeto tem um valor de 3 bilhões, né? E ele será descentralizado para os estados e municípios, a partir de um critério de partição. 50% para os estados, 50% para os municípios, segundo o critério de proporcionalidade de população e de renda per capita. Esse cálculo será feito a partir da realidade de cada estado, de cada cidade, né? Obviamente que eu não tenho aqui agora o cálculo de cabeça do que vai para cada estado e cada cidade, né? E ele foi definido a partir de recursos vinculados, de superávit acumulado do Fundo Nacional de Cultura, portanto, não é um recurso que sairá de outra política, né? E ele virá agora, assim que aprovado, um crédito extraordinário por medida provisória e será imediatamente descentralizado aos estados e municípios, né? Então, cada estado receberá um valor e as cidades também, e as secretarias estaduais e municipais de cultura trabalharão no auxílio direto aos artistas, técnicos e produtores, trabalharão na distribuição aos espaços culturais, obviamente, que se credenciarão e as secretarias têm os seus cadastros, e também abrirão seus editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de ativos que podem ser livros, que podem ser obras de artesanato, e também trabalharão os bancos federais, poderão trabalhar em linhas de crédito de financiamento em condições especiais para os artistas, técnicos e organizações culturais que puderem, em condições especialíssimas, buscar linhas de financiamento aos seus trabalhos e produções. Deputado, o nosso tempo já está quase esgotado, mas eu queria saber se aquele substitutivo que a senhora apresentou sobre a suspensão de pagamentos de tributos, ele também foi aprovado lá na Câmara. Não, a suspensão de pagamento de tributos não foi possível manter, o governo não aceitou. Essa foi uma das perdas do projeto para que o acordo final pudesse ser feito. O governo bateu o pé na suspensão de tributos, nós não pudemos manter esse diferimento tributário, mas a essência do projeto foi garantida no aporte de um recurso que vai valorizar esse Sistema Nacional de Cultura de descentralização emergencial de recursos, que foi auxílio direto aos artistas e técnicos, auxílio direto aos espaços, organizações, micro e pequenas empresas de cultura, o fomento e as linhas de financiamento bancário. Esses 4 itens no valor de 3 bilhões de reais foi garantido. Eu acho que essa foi uma grande luta e principalmente o auxílio dado com a grande homenagem ao compositor Aldir Blanc, que morreu na pandemia, vítima do Covid, e que merece todas as nossas homenagens por ser o grande poeta da obra da música popular brasileira. Obrigado, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço a vocês e toda a minha solidariedade ao povo do Maranhão por esse momento de dor e perda que nós estamos vivendo, em toda a humanidade, particularmente aqui no nosso país e aí no estado do Maranhão. Obrigado mais uma vez. É importante, gente, um projeto como esse, inclusive, para acabar com aquela falsa ideia, né, de que os recursos públicos deveriam ir apenas para a área de saúde, enfim. A gente está falando de cultura, inclusive, imagina o que seria de nós sem a cultura, ainda mais num período especial como esse que nós estamos vivendo, né? Viva a arte!
São 7h54 e a procura por passagens ainda tem sido tímida nos terminais aqui da capital. As viagens de ferryboat seguem mantidas pela metade e já na rodoviária a expectativa é de que o movimento aumente só a partir do mês que vem. No transporte aquaviário, que já chegou a ficar com apenas 4 viagens diárias, atualmente são 12, metade do normal, que são 24 viagens. Desde terça-feira, são 6 viagens acontecendo no terminal da Ponta da Espera para o Cujupe e outras 6 no sentido contrário. Atualmente, nós estamos operando com 12 viagens diárias, 6 em cada sentido, sendo que aqui de São Luís, o primeiro ferry está saindo às 4 horas da manhã, e acontecem mais 5 viagens regulares, no total de 6 viagens nesse sentido, sempre com intervalo de 3 horas, então 4, 7, 10 e sucessivamente. No transporte semi-urbano, entre os municípios da Grande Ilha, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, houve redução de 30% na frota de ônibus circulando. Passageiros só podem ser transportados sentados e é obrigatório o uso de máscaras. Além disso, os veículos precisam ser higienizados. Medidas sanitárias que valem para todo tipo de transporte, envolvendo também o intermunicipal. A gente sabe que o transporte público é um grande vetor de transmissibilidade, então temos realizado esse controle e também a utilização de máscaras por todos os usuários. Isso é comum a todos os modais de transporte e consta nas portarias da MOB essa obrigatoriedade por conta das empresas que operam tanto o transporte semiurbano, aquaviário como o rodoviário intermunicipal. Aqui no terminal rodoviário de São Luís, a movimentação agora é bem diferente. Algumas pessoas são vistas circulando, comprando passagem. Na época do decreto de lockdown, a movimentação era praticamente de pessoas que prestam serviço aqui na rodoviária de São Luís. Na rodoviária também está sendo adotado o protocolo de cuidados para a não propagação do vírus. A administração do terminal espera uma melhora na demanda de passageiros já a partir do próximo mês. Nós temos funcionários com bombinha de álcool na mão para ficar higienizando os carrinhos, higienizar as pessoas que passam para o embarque. Quando elas passam para embarcar, elas já higienizam as mãos. Querendo ou não, o nosso funcionário está lá com a bombinha para poder ajudar a defesa dessa pandemia. No aeroporto de São Luís, queda no número de passageiros nos últimos 2 meses. Abril registrou movimentação de 10.562 pessoas embarcando e desembarcando e 462 operações de pousos e decolagens. Em abril do ano passado, sem pandemia, os números foram bem mais elevados. A Infraero informou também que adotou todas as medidas preventivas dentro do protocolo sanitário imposto pelo Ministério da Saúde. A circulação do trem da Estrada de Ferro Carajás foi temporariamente suspensa. Bom Dia Maranhão termina agora, lembrando que amanhã, olha só gente, a vacinação por conta da pandemia da Covid-19, a vacinação no Maranhão em mais 7 estados do Nordeste, a vacinação da aftosa será de 1º a 30 de junho. A gente vai trazer detalhes amanhã, uma entrevista no Bom Dia sobre esse assunto. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. A todos um ótimo dia, continue participando aí pelas nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook também, compartilhando com os amigos, né? Informação nunca é demais e a gente agradece muito a confiança de todo o estado do Maranhão na equipe do Sistema Difusora, viu? Estamos aqui desde a madrugada para cumprir o dever de bem informar, com muito prazer, com muita satisfação em levar essa informação até você. Uma equipe enorme que chega aqui para fazer esse trabalho que você vê aí todos os dias, você na capital, no interior do estado. Um abraço aos amigos em Imperatriz, em Caxias e também a Açailândia acompanhando a nossa programação. Vem aí o primeiro impacto e lembrando que na hora do almoço você já sabe, se liga na Difusora com Hora D. Tchau, tchau, a gente se encontra amanhã.